Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa aula introdutória sobre informática, uma aula em que a gente vai apresentar conceitos históricos, uma evolução histórica a respeito da computação como um todo, como que os primeiros computadores eles foram criados, de que eles eram compostos, quais os componentes deles, em qual contexto, quais foram as pessoas mais importantes nesse processo de criação dos computadores. Mas antes da gente falar sobre os computadores em si, né, a gente precisa entender por que se criou a necessidade de computar, né? Essa necessidade se iniciou, como o próprio nome diz, computar, a partir da necessidade de se calcular dados, ter noções matemáticas de forma rápida e exata, né? Então, a origem dos computadores tem relação com a necessidade de se contar, que é sinônimo de computar, de se calcular, né? Então, a gente pode dizer que o primeiro instrumento para se utilizar, para contar, para se calcular, foram os dedos, né? Então, computar vem de fato de calcular. O número 3 representa 3 elementos, uma quantidade de elementos. Então, foram necessários aí muitos anos para se descobrir que, por exemplo, um par de fazões e um par de dias representavam ambas instâncias do número 2, ou seja, tinham o mesmo significado no que diz respeito à quantidade de elementos. No entanto, a gente não deve compreender o conceito número como simplesmente uma qualidade de um objeto. Um objeto não tem a qualidade de quantidade, né? Porque se a gente entender dessa maneira, a gente está entendendo de maneira errada. A gente precisa ir além desse conhecimento da qualidade de um objeto relacionado à sua quantidade, né? Então, a gente precisa compreender o que de fato é um número. 3 ovelhas, por exemplo, elas podem ser representadas de diferentes formas. 3 animais, 3 fazões, 3 bolas de gude podem ser representados de diferentes formas, né? Utilizando as mãos, utilizando elementos, utilizando um numeral. Mas como é que isso se iniciou aí no princípio da humanidade, né? Como é que esse processo de definir uma quantidade se percebeu que era algo independente do objeto que era contado, né? Quando se identificou, opa, peraí, isso aqui não é uma qualidade de um objeto, mas é uma entidade separada, a quantidade é uma entidade separada daquele objeto que a gente conta, foi que se deu início a um sistema de notação, de contagem para representar números, né? E daí é que a humanidade começou a se direcionar para conceitos relacionados à matemática, à aritmética. Então, nas civilizações antigas surgiram diversas notações, né? O sistema numérico chinês, o sistema numérico egípcio, tá? O sistema numérico babilônico, o sistema numérico romano, tá? E a gente observa que todos esses sistemas, inexiste a noção, se vocês forem estudar a fundo esses sistemas, a noção de zero, de vazio, de um número que represente o nada, né? Então foi a partir do sistema hindu-arábico que essa noção de zero, de se representar o zero, o espaço vazio, é que se iniciou. E daí a gente tem, na verdade, no sistema hindu-arábico, que a gente conhece hoje como sistema decimal.
Então esse sistema indo-arábico, tal qual a gente conhece hoje, ele representa, na verdade, uma das grandes invenções aí da humanidade, justamente por causa do uso dos zeros, do zero, melhor dizendo, das unidades, das dezenas, das centenas, do milhar, que obviamente vem como consequência do uso dos zeros, tá? Então, esses sistemas de notação, eles eram utilizados para representar numerais que eram qualidades de objetos. Não, eles eram entidades independentes que representavam quantidade de objetos, de animais, de pessoas, né? Mas para fazer essa contagem de forma mais automatizada, poderia dizer assim, mais rápida, o ser humano ele passou a criar formas de calcular isso de forma mais rápida. A partir desse sistema indo-arábico é que se teve essa noção, né? E foi daí que veio um dos primeiros sistemas de contagem, de realização de operações, que foi o ábaco, né? O ábaco, basicamente, ele foi descoberto ainda na região da Mesopotâmia, em torno de 2700 aí antes de Cristo, né? E até hoje o ábaco é utilizado. Vocês vão ver aqui que eu coloquei um vídeo para que vocês vejam como o ábaco pode ser utilizado aí para uma operação de subtração, e eu coloco em outros no próximo slide. Eu peço que vocês vejam esse slide, tá? Esses vídeos. Um vídeo em que há uma competição de se realizar, em que crianças realizam operações matemáticas complexas utilizando o ábaco, ainda nos dias de hoje. Então há competições em que esse uso de ábaco ele ainda é utilizado para aprendizado da matemática, tá? Então isso foi antes de Cristo, 2000, 2700 antes de Cristo, e obviamente esse instrumento ele foi cada vez mais otimizado, né? E a partir daí a necessidade de se calcular operações mais complexas, ela foi cada vez sendo mais necessária, e necessária de acordo com a rapidez que era preciso que essas operações fossem calculadas. E daí, em 1642, Blaise Pascal inventa a máquina de somar, que também era conhecida como pascalina, tá? Essa máquina ela fazia contas de adição e subtração, tá? E quando o usuário ele queria basicamente realizar uma soma, uma adição, ele girava a engrenagem para a direita, e quando ele queria fazer uma subtração, ele girava a engrenagem para a esquerda, tá? E já em 1804, cerca de 200 anos depois de Pascal, Jacquard criou a primeira máquina programável, tá? Que era uma máquina de TA, que antigamente se via muito na área de costura, né? E era uma máquina que ela foi programada, tá? Para realizar algumas perfurações em cartões metálicos, tá? Então aí a gente já tem uma máquina aí que ela era programável. Já em 1822, Charles Babbage, um dos homens mais importantes aí da área da informática, do início da computação, ele criou a máquina diferencial, que era capaz de realizar funções matemáticas mais complexas. Em 1837, o ainda Babbage publicou um artigo descrevendo um computador sofisticado naquela época, né? No século aí 19. Essa máquina ela não se chegou a ser construída por não haver tecnologia para isso, mas aquela ideia, aquele conceito criado por Babbage foi fundamental para a criação dos computadores como a gente conhece hoje. Ele basicamente criou a estrutura que a gente vai ver na aula da semana que vem, a estrutura básica de processamento de dados, onde um computador ele precisa de dados a serem informados, processa esses dados e gera uma saída. E foi por isso que Babbage ficou conhecido como o pai do computador, quando ele criou essa máquina aí analítica para
cálculo de operações mais complexas. Bruno, para que servia essa máquina? Era uma máquina de propósito geral, onde se fazia, se realizava operações, se calculava operações mais complexas, utilizando inclusive os conceitos de cartões perfurados lá da máquina de TA que eu falei no slide anterior de Jacquard, tá? Então usava esses conceitos aí, onde os cartões perfurados eram informados aí para a máquina de Babbage e essa máquina ela operacionalizava baseado nesses cartões programados. Então ele escreveu um artigo apresentando esse conceito de um computador sofisticado, né? E esse computador ele foi apresentado em um congresso, tá? Na Universidade de Turim, na Itália. Aqui eu coloquei imagens da Universidade de Turim. E esse artigo ele foi otimizado por uma mulher chamada, uma condessa, né? Ada Lovelace, que era, além de escritora, né, ela também era matemática. Quando ela leu aquele artigo, aquele conceito, aquele computador conceitual, gente, pensa só, isso aí foi em 1800 e pouco, né? Não se existia o aparato tecnológico que a gente conhece hoje. Então a Ada, ela simplesmente traduziu aquela palestra e ela decidiu introduzir alguns comentários a respeito daquele trabalho, algo que é feito nos dias de hoje também, em conferências, em periódicos, revistas científicas, quando um revisor ele coloca alguns comentários, e Ada então ela introduziu alguns comentários e o resultado desses comentários nada mais foi do que um algoritmo. Então pode-se dizer que a primeira programadora da história, na verdade, foi Ada Lovelace, porque ela criou um algoritmo. A gente vai ver, embora esse curso não seja um curso de computação, eu vou apresentar a vocês o que é um conceito de um algoritmo. Afinal, algoritmos estão muito em voga hoje com as redes sociais, né? E a gente precisa entender de fato o que é um algoritmo em uma disciplina de informática básica. Então, Ada Lovelace, ela melhorou aquele conceito de computador programável de Babbage e criou o que seria, de fato, o primeiro algoritmo, quando ela inseriu alguns comentários contribuindo com a obra de Babbage. E daí, evoluindo, né, nessa história da computação, em 1890, um cara chamado Hermann Hollerith, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, mas a gente pode falar como Hollerith. Por quê? Porque isso também lembra, há alguns anos atrás, eu poderia dizer algumas décadas, um contra-cheque, um salário, o papel que descreve o salário de uma pessoa em uma empresa era chamado de Hollerith. E é exatamente em homenagem a ele, a esse camarada. Ele criou um tabulador estatístico, tá? E ele cria, de fato, uma empresa chamada TMC. A gente pensa só, naquela época, hoje a gente vota numa urna eletrônica, hoje a gente saca dinheiro em um caixa digital, né? Há poucos anos atrás não era assim, né? Há poucos anos atrás não era assim. Então imagina naquela época você fazer um censo sempre foi uma ferramenta de extrema importância para qualquer governo, para poder definir políticas públicas. Então imagina só, no século XIX, fazer um censo sem uma máquina que pudesse operacionalizar a contagem de forma mais otimizada. Então, Hollerith, ele criou essa máquina e a partir daí ele criou essa empresa TMC, que se tornou posteriormente, em 1924, cerca aí de 30 anos depois de Hollerith criar a sua máquina, ele criou a IBM. A TMC se transformou na IBM, que até hoje existe, é uma grande empresa aí do mercado da informática. E daí a gente entra nos computadores eletromecânicos. A gente deixa de ter aquela questão mais manual na informática e a gente começa nos computadores eletromecânicos, tá? A gente chama esses primeiros computadores de computadores da primeira geração de computadores, tá? Então, eu dividi aí em alguns computadores para vocês, certo? Onde eu vou falar brevemente sobre cada um desses computadores. Então a história dos computadores ela pode ser dividida em 5 gerações. Alguns autores dividem em 6, em 4, depende de fato do autor. Depende da forma como você enxerga aí
essas datas, tá? Inclusive essas datas elas podem depender de autor para autor. A primeira geração, ela vai de 45 a 55. A segunda geração de 56 a 65, estou falando já do século 20, né? A terceira geração de 66 a 80, veja só, cada vez se aproximando mais aí da gente. A quarta geração de 81 a 90 e a quinta geração de 91 a atualmente. Aí nós temos alguns críticos em relação a essa quinta geração, a teóricos que dizem que nós estamos na sexta ou na sétima geração. Então as datas exatas dependem de autor para autor. O importante é você compreender os principais fatos de cada período. Então na primeira geração de computadores, que é onde eu vou focar aqui para que vocês entendam como é que era, né? Aí no início de tudo, em que contexto tudo aconteceu, né? Então, o primeiro equipamento eletrônico com características semelhantes aos computadores tal qual nós conhecemos hoje, surgiu lá na década de 40. E você deve pensar, poxa, o que é que aconteceu de importante na história na década de 40? Pensa só, nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro computador foi o Mark I, Então esse computador ele foi criado justamente para realizar cálculos de balísticas, ou seja, extremamente relacionado à guerra, de forma mais rápida e mais exata, mas também com o objetivo de desvendar mensagens criptografadas no contexto daquela guerra, né? É por isso que esses computadores eles tinham uma aplicação fundamental nos campos científico e militar, porque o contexto era um contexto de guerra. Então naquela época um dos principais um dos principais problemas dos computadores era que sempre que utilizados, toda a fiação ela deveria ser trocada. Por quê? Olha só, nós temos aí em tela uma válvula. Os computadores, eles possuíam válvulas. Eles não possuíam memórias como a gente conhece hoje. Essas válvulas, elas esquentavam muito, né? E foi daí que inclusive surgiram os transistores. Os pesquisadores decidiram estudar mais uma fórmula de guardar mais a memória, né? Que não fosse por válvulas, pelas diversas questões que as válvulas estavam relacionadas, queimavam bastante, sua vida útil era muito curta, e foi daí que os pesquisadores da época criaram os transistores. Então, o transistor ele era capaz de consumir menos energia do que as válvulas e de acelerar a transmissão de dados utilizando código binário, ou seja, código de 1 e 0, tá? Então, nós temos aí o Mark I como principal computador, o maior representante dessa primeira geração de computadores, que foi criado novamente. Olha aí a participação de mais uma mulher chamada Grace Hopper e Howard Aiken, tá? Em 1939, eles criaram, em parceria com a Harvard, tá? E a IBM, o Mark I, ou Mark I, tá? Então, para aqueles que dizem que a computação, a informática não é um local de mulheres, estão completamente enganados. As mulheres tiveram um papel fundamental e crucial aí no desenvolvimento da computação como um todo. A gente vai ver aí ao longo da disciplina vários exemplos. Só na aula de hoje da Evolução Histórica nós temos aí já dois. Então, em 1941, ainda um pouco desse contexto histórico, Aiken ele deixa a Universidade de Harvard e decide servir a Marinha norte-americana como professor, tá? Embora Aiken ele tenha saído do projeto do Mark I, tá? A IBM decidiu dar continuidade ao projeto. Então você vê aí em tela o tamanho desse computador, tá? E ele ficou pronto então em 1944, em pleno contexto de guerra, tá? E a gente pode ver aí algumas características do Mark I. Olha só, ele media 24 por 15 metros, pesava 5 toneladas, tá? Então ele foi a primeira calculadora digital automática dos Estados Unidos. Ele era como um computador digital e já utilizava inclusive o sistema decimal tal qual nós conhecemos. Foi construído a partir de interruptores, de relés mecânicos, eixos de rotação e garras, e hoje seria considerado muito lento.
já que levava 6 segundos para resolver, olha só, 6 segundos para resolver uma multiplicação, coisa que a gente resolve rapidamente, uma multiplicação complexa no celular, ele resolvia em 6 segundos. Eu achei um vídeo super interessante aí, de um museu lá de Harvard, tá? Onde um professor apresenta o Mark I, tá? Nós temos aí o Mark I em pleno funcionamento, uma simulação dele, e esse vídeo é super interessante para que você entenda como funciona. Ele é em inglês, mas ele é muito interessante, dá para você assistir. Eu não vou colocar aqui mais uma vez para que a nossa aula não se alongue, mas esse vídeo vai ficar aí no na nossa sala de aula, bem como no nosso como comentário aqui do vídeo no YouTube, tá? Estávamos em contexto de guerra, né? Então, assim como a Alemanha queria produzir a mesma tecnologia que os norte-americanos, que os ingleses, acontecia o contrário. Então, nesse caso, ao mesmo tempo que os alemães estavam construindo seus computadores, o Mark I também era desenvolvido. Então, o Z1, o Z2 e o Z3 foram computadores criados pela Alemanha nazista, tá? Foram esses 3 computadores. Nós temos também o Colossus, ele foi desenvolvido pela Inglaterra, né? E o objetivo era fazer análise criptográfica da máquina alemã Lorenz Z. Essa máquina era uma máquina, é muito interessante, tem um filme muito bom, O Jogo da Imitação, filmão, assistam, viu? É um filmão. Então, o que é que o Colossus, para que o Colossus foi projetado? Para descriptografar essas mensagens, né? Então, tudo isso aconteceu, essa casinha aí, o governo inglês, ele forneceu recursos para um grupo de pesquisadores, de professores, para tentarem descobrir como decodificar aquelas mensagens, e daí um camarada super inteligente chamado Alan Turing, ele foi fundamental nesse processo, tá? E Alan Turing é inclusive conhecido como o pai da ciência da computação. Babbage, o pai do computador, Alan Turing, o pai da ciência da computação. Por quê? Porque ele conseguiu desvendar, né, o código da Lorenz Z através de um processo de descriptografia. Nós temos então, depois, os computadores americanos, tá? Que foram sucessores ao Mark I, tá? Que foram sucessores ao Mark I, que é o ENIAC e o EDVAC. Então lembre-se, existia uma guerra em curso, né? Uma guerra em curso, e os computadores eles estavam cada vez mais evoluindo. Então o ENIAC ele foi desenvolvido aí, olha só como ele era grande, com pessoas aí operacionalizando ele. Ele foi desenvolvido entre 43 e 45, ele era composto por 18 mil válvulas, 1.500 relés, custou cerca de 500 mil dólares aí nos Estados Unidos, pesava aí cerca de 30 toneladas e ocupava uma região de 180 metros quadrados, enorme, né? Ele foi finalizado aí no pós-guerra, tá? E o EDVAC foi construído entre 44 e 52, teve participação principal de um camarada que é muito conhecido aqui pra gente da área da computação, chamado John von Neumann, tá? Na equipe da Universidade da Pensilvânia. Veja só, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, obviamente, sempre está presente nas instituições de ensino. Por quê? Porque faz parte do processo de ensino, o processo também de pesquisa. Uma característica do EDVAC é que ele já utilizava sistema binário. E daí nós temos mais um computador, dessa vez em inglês, né? Que é o EDSAC, que foi aí no final da guerra. E o EDSAC ele é uma evolução do ENIAC, porque na verdade Neumann ele saiu lá do desenvolvimento do ENIAC e do EDVAC, e ele foi transferido para a Universidade de Cambridge e acabou dando continuidade ao antigo EDVAC, tá? E gerou aí o EDSAC, que trazia já um conceito de programa armazenado. Poxa, o que é isso, professor? A gente está muito acostumado com programa armazenado. Nada mais é do que um aplicativo no seu celular. Aquilo ali era algo, era uma novidade na época, um programa armazenado no próprio computador.
Tá? Então a história dos computadores, como eu disse, pode ser dividida em 5 gerações. Nós falamos aqui, focamos na primeira geração. Agora a gente vai finalizar a aula falando das 4 últimas gerações, né? Se assim a gente pode dividir a história, para que vocês possam entender como o boom aconteceu no século XX. Né? No século XX, no final do século XX, melhor dizendo, na segunda metade, nós tivemos um boom aí tecnológico. Né? Então na segunda geração, nós tivemos aí a introdução dos transistores, que eles substituíram que as válvulas, né? Então as máquinas elas ganharam mais potência e mais confiabilidade, com redução de tamanho, com redução de consumo de energia, e tornou elas mais rápidas, mais práticas, menores, né? Então, além de utilizado no contexto militar e científico, os computadores da segunda geração eles passaram também a ser utilizados de forma administrativa e gerencial. Então, empresas passaram a utilizar para fazer cálculos estatísticos, para fazer cálculos administrativos, cálculos matemáticos. E foi nessa época, então, que as primeiras linguagens de programação elas passaram a ser criadas. A terceira geração ela é caracterizada pelos circuitos integrados, pelos microprocessadores. O que é isso? Nada mais é do que a ligação daqueles transistores, né? Eles evoluíram e eles se transformaram aí em circuitos integrados em que as informações elas passaram a ser transmitidas de forma mais rápida. E nessa terceira geração, que finalizou ali por volta da década de 80, nós iniciamos a quarta geração, que é a geração característica do computador pessoal. Eu sou da década de 80 e eu me lembro ali no final da década de 80, de propagandas em revistas, em televisão, de computadores como esse aí que você vê em tela. Então olha só, uma família aí utilizando um PC. PC significa computador pessoal, personal computer em inglês. Então nós temos aí uma família na sala da sua casa utilizando um computador pessoal. E a quinta geração, poderíamos dizer, né, que ela se iniciou ali na década de 90 e que não tem fim, né? Há teóricos que dizem que, como eu disse, dizem que nós estamos na sexta, na sétima. Eu prefiro não entrar nesses pormenores, porque de fato a computação hoje ela é o que a gente chama de ubíqua. Ela está em todo lugar, tá? Está em todo lugar. No nosso pulso, tá? Existem tênis com processadores, bolas. A última Copa mostrou aí que a bola tinha um computador, né? Então, na verdade, nós estamos aí evoluindo para uma maneira em que tudo ao nosso redor, né? Você está aí assistindo essa aula em um computador, ou em um celular, ou em uma televisão, em Smart TV, em um local distante do meu, né? E você está aí usando vários computadores sem nem perceber. Isso lembra muito aquele desenho animado que é da década de 60, 70, em que a gente chegaria ao ponto em que estamos aqui hoje, né? O que só falta, talvez, são carros voadores, né? Mas será que falta carros voadores? O que é que vocês acham? Hein? O que é que vocês acham? Os Jetsons tinham carros voadores, né? Mas e aí? Nós podemos ver que nos dias atuais nós já temos protótipos de carros voadores, né? Eu vou só mostrar esse vídeo aqui, um pouquinho deles, esse link vai estar também na nossa aula, para que vocês possam ver aí o primeiro teste aí de um dos primeiros carros voadores desenvolvido aí pela SkyDrive, tá? Então foi um voo curto, onde nós podemos dizer que de fato nós estamos já na época em que os carros voadores estão em desenvolvimento, não é isso? Então, em resumo, antes tudo era mecânico, né? Tudo era mecânico. Mas hoje o que a gente pode dizer é que tudo é digital, nada é mecânico. Nós usamos computadores para absolutamente tudo em nossa vida, né? Como eu disse, essa aula está acontecendo graças a vários computadores, desde o meu celular que está me filmando, o meu computador que está aqui me auxiliando,
me mostrando os slides, o seu celular, o servidor do Google, do provedor, qualquer um provedor que você esteja utilizando. Enfim, a nossa aula está ocorrendo graças ao uso de vários computadores, né? Então, tudo isso tem a ver com a palavra informática, que é a palavra principal do nosso curso. Mas o que é informática? O que é que vocês acham que é informática? Informática nada mais é do que um conjunto de métodos, um conjunto de técnicas para auxiliar no tratamento da informação de forma automática, tá? Então, o dispositivo que faz isso, que auxilia o tratamento dessa informação de forma automática, é que dispositivo? O computador, tá? Então, para a gente finalizar, como eu disse no início, Charles Babbage ele criou o conceito de computador no que diz respeito a entrada, processamento e saída. Então, o sistema computacional ele é composto desses três diferentes elementos, que eles podem ser concretos ou abstratos, tá? O sistema computacional ele tem que ser capaz de processar dados de entrada e gerar dados de saída. Agora, quem é que processa esses dados? Quem processa é o processador. A gente também chama de CPU. Mas de que forma esses dados eles são manipulados? Através de um algoritmo, tá? Bruno, mas o que é um algoritmo? Um algoritmo ele descreve a solução de um problema. Ele descreve como se chegar a um destino final, tá? Ele pode ser escrito de forma textual, ele pode ser descrito de forma gráfica, como vocês estão vendo aí em tela. Algoritmo para se ler o livro. Pega um livro, vai na página marcada. Livro acabou? Se acabou, guarda o livro. Se não, olha só, lê a página. Deseja continuar a ler? Sim, vai para a próxima página. Então, ó, fica nesse loop aqui que a gente chama, uma estrutura de repetição. E aqui ele está se representando como você vai ler um livro. Um algoritmo ele pode ser escrito de forma textual, mas ele também pode ser escrito utilizando uma linguagem de programação, tá? Então, olha só, um algoritmo que diz como acender uma luz. Do lado esquerdo aqui, ó. Se a luz estiver acesa, o problema já está resolvido. Se a luz não estiver acesa, aperte o botão para ligá-la. Se a lâmpada ligar, problema resolvido. Fim. Mas se não ligar, veja se a mesma está bem enroscada. E por aí ele vai. Então é um algoritmo que descreve como acender uma luz. Esse mesmo algoritmo ele pode ser escrito na forma de pontos. Olha só, do lado direito aí. Do lado direito nós temos o mesmo algoritmo estruturado de uma forma diferente. Aí eu me pergunto, esses são os únicos textos corretos? Não. Assim como a forma como eu chego ao IF pode depender da forma que você chega saindo do mesmo local. Existem diferentes algoritmos para se chegar ao IF. Existem diferentes maneiras de se resolver um problema. Existe uma maneira melhor, uma maneira pior. Existe uma maneira mais rápida, uma maneira mais devagar. É fato. Mas não quer dizer que uma não quer dizer que existe só uma, né? Então, a mesma forma como eu digo, eu posso representar aquele algoritmo de se acender uma luz utilizando notação gráfica. Agora, essa é a única forma de se acender uma luz, de se representar um algoritmo que acende a luz? Não, não é, tá? Então, daí a gente entende que para se processar um algoritmo em um computador, a gente já entendeu que um computador precisa de dispositivos de entrada, dispositivos de saída para apresentar a saída e dispositivos que permitam o processamento. E é daí que a gente entra no conteúdo da próxima aula, que são as partes do computador. Quais são os dispositivos de entrada? O teclado. O teclado passa informações para o computador. O mouse, a câmera do celular, que capta informações de entrada, o microfone. O que são dispositivos de saída? A tela, a caixa de som, a impressora. E o que são dispositivos de processamento? A gente vai ver tudo isso, tá? Então, daí a gente entra na parte de partes do computador, tá? Onde nós temos a placa-mãe, processador, memória. Tudo isso a gente vai ver na nossa aula que vem, tá, gente? Então, a gente fica por aqui.
Eu agradeço a vocês. Até a próxima semana. Estudem o material que está em sala, sigam o roteiro, assistam os vídeos recomendados, leiam a apostila recomendada. E é isso. Tchau, tchau.